Em nome de Jesus. Eu queria que você pegasse a palavra de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. O Senhor está aqui, igreja. Você crê que o Senhor está aqui? O vinho novo do Espírito Santo de Deus está sendo liberado sobre este lugar, desde o momento que eu e você colocamos a planta dos nossos pés aqui. Aleluia. Queria que você abrisse comigo em Mateus, livro de Mateus, no capítulo 9. Oh, Espírito Santo, Tu tens liberdade em nosso meio, Jesus. Vem fazer aquilo que eu não posso fazer, Espírito da verdade. Oh, aleluia, Senhor. Vem fazer aquilo que homem nenhum pode fazer nesta noite, ó Deus. Ah, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toma o Teu lugar nas nossas vidas, Pai. Neste lugar, nesse ambiente. Nós cremos e nós sentimos, nós podemos sentir a atmosfera profética do sobrenatural. E eu declaro o sobrenatural da Tua palavra, Senhor, sendo revelado nesta noite, no meu coração e no coração dos meus irmãos, Deus. Papai, cerca este lugar com a Tua presença. Ah, Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite. Que não seja eu, mas o Teu Espírito. Que nada venha de mim, mas tudo venha de Ti, Espírito Santo de Deus. Que a Tua palavra ela venha como flecha. Que a Tua palavra ela venha como uma espada cortante, Senhor. Como 2 gumes. Que acessa a alma e o Espírito, Deus. Que acessa a alma e o Espírito, Papai. Que a Tua palavra nessa noite venha acessar a nossa alma e o nosso Espírito, Deus. E que o propósito dos céus, o propósito que o Senhor estabeleceu nesta noite, nesse tempo, dia 27 de junho de 2021, seja estabelecido sobre a minha história e sobre a história dessa igreja, sobre a história dessa família, sobre a história dessa casa, em nome de Jesus, Papai. Leva cativo todo pensamento que não provém de Ti neste momento, Deus. Nos desliga, Espírito Santo de Deus, de tudo aquilo que não vem da Tua presença, mas nós possamos estar conectados e intensos em Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém? No capítulo 9, irmãos, você achou? No verso 14. Aleluia. Eu acho que nem precisava pregar, irmãos. O Senhor já curou, o Senhor já libertou, o Senhor já renovou, o Senhor já restaurou. Que mais que o Senhor vai fazer aqui essa noite? Que será? E eu creio que o Senhor vai salvar, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 9, verso 14. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, e faze maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Pode se sentar, meu amado. Não se preocupe que eu não vou demorar. Igual o pastor. Eu vou falar 10 minutinhos menos só. Que a gente fica em cima do pastor. Mas daí quando a gente vem falar, né? A gente acaba se empolgando no Espírito aqui, irmãos. A gente não se empolga em nós mesmos. Mas a gente se empolga no Espírito Santo de Deus, na presença dEle.
Antes de eu iniciar essa palavra, eu queria saber se existe alguém que nos visita pela primeira vez. Levanta sua mão, dá um tchauzinho. Glória a Deus, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Que vocês se sintam em casa na nossa família, amém? Irmãos, aí na frente, na sua cadeira, tem um bolsão e tem uma fichinha, que é a fichinha dos visitantes. Se você puder e você quiser assinar essa fichinha, você coloca ali o seu contato, o seu nome, se você quer uma visita ou não. Mas para a gente ter o seu contato e entrar em contato com você no decorrer das semanas, amém? Sejam bem-vindos, a casa é sua. Irmãos, hoje eu vou falar... Pode colocar o tema da palavra lá, pastor? Vinho novo e odres velhos. Por que vinho novo e odres velhos? Por que não vinho novo e odre novo, né? Porque o Senhor quer tratar os odres, irmãos. Nós vamos sair daqui odres novos. E essa passagem, irmãos, é uma parábola muito conhecida, aonde o Senhor Jesus, ele estava discipulando, aonde ele estava tratando, aonde ele estava ensinando os seus discípulos, onde ele estava ensinando os fariseus. E o Senhor Jesus, ele andava no meio do povo e ele estava realizando sinais e maravilhas, irmãos. Ele se assentou com pecadores, com prostitutas, com cobradores de impostos. O Senhor, ele se sentou com os piores, irmãos. Com os piores. E esse é o ambiente ao qual o Senhor Jesus, ele vem para trazer vida e transformação. Ai, pastora, mas eu sou o pior? Não. Mas Jesus não veio para os sãos. Ele mesmo falou em sua palavra, ele veio para os doentes. E quando ele vem para os doentes, ele vem com um propósito: de curar, restaurar, libertar e salvar. Amém? E hoje... eu creio que desde o momento que nós colocamos a nossa vida aqui dentro desse lugar, talvez você entrou aqui, irmão, você nem sabe o porquê. Talvez você veio aqui só para agradar alguém. Eu vou lá, não para de me convidar nunca. Vou lá ver o que é dessa igreja. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode estar aqui mesmo sem você saber o porquê. Mas o Espírito Santo de Deus sabe o porquê você está aqui. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele sabe o porquê eu e você estamos aqui. E irmãos, então nós vamos falar sobre vinho, nós vamos falar sobre odres, mas mais do que o vinho, hoje eu vou enfatizar sobre o odre. E pegando e recapitulando, desculpa irmãos, eu estou com a garganta meio ruim. Recapitulando as últimas mensagens ao qual foram ministradas aqui, na nossa casa, na nossa igreja, o Senhor, ele veio tratando alguns pontos, e mesmo sem nós querermos, mesmo sem ser proposital, o Senhor vem linkando e ele vem tratando. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu queria trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de paz, não que não seja. Quando nós entendemos o Evangelho, ele faz tudo isso dentro das nossas vidas. Mas ela acaba sendo uma palavra confrontativa. E eu vejo que o Senhor, ele tem trabalhado dessa maneira para com as nossas vidas, irmãos. Primeiro, eu vou pegar lá da ceia em diante, foi aprenda e copie. Aprenda com Jesus e copie. É fácil, né, irmãos? Na teoria é fácil, mas na prática é um pouquinho mais difícil. Aí depois vem o pastor Nicolas falando sobre a renovação da mente. A necessidade de nós estarmos com a nossa mente totalmente renovada dentro da palavra do Senhor. Essa palavra, ela tem sido pregada muito nesses últimos anos na nossa igreja. Sobre mente, sobre renovação da mente, sobre mudança de mente, sobre identidade, sobre paternidade, sobre propósito, sobre rejeição, sobre complexo, sobre libertação, sobre cura. E por que essas palavras, esses temas têm vindo com tanta intensidade, irmãos? Porque existe um propósito nas nossas vidas aonde o Senhor vem para trazer cura e restauração. O Senhor, ele quer uma igreja curada e restaurada.
E para que nós venhamos nos encontrar diante do Senhor, como uma igreja curada e restaurada, irmãos, algumas coisas precisam mudar nas nossas vidas. Precisam mudar. Aí, semana passada, foi falado sobre processo e propósito. Propósito é o mais que é falado aqui na igreja. Eu acho que em todas as igrejas está falando muito sobre isso. De como nós estamos vivendo o propósito, de que maneira nós estamos nos posicionando diante do propósito. Irmãos, eu digo algo para você. O Senhor, Ele nos estabeleceu para governar. O Senhor, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ele fala lá, e criou Deus a nossa imagem e a nossa semelhança, porque era Ele, Jesus e o Espírito Santo. Ele nos criou a imagem dEle e a semelhança dEle. E qual imagem, qual semelhança que você tem refletido? Semana passada, quando essa palavra veio no meu coração, no meu espírito, irmãos, foi forte. Porque essa passagem ela é falada muitas vezes. Você é imagem e semelhança do Criador. Mas qual a imagem e semelhança que você tem tido de Cristo? De uma nova identidade, de uma nova criatura, de uma nova aliança, de um novo tempo? Ou uma imagem totalmente distorcida que não vem do Pai, não vem do Filho e muito menos do Espírito, irmãos. Quando nós tomamos posse dessa palavra e desse decreto ao qual o Senhor fala que nos criou a sua imagem e a sua semelhança, é em tudo e em todas as áreas, irmãos, não é só aqui e só ali, é em todas as áreas. E o Senhor, Ele nos criou e Ele nos estabeleceu nesse tempo, irmãos, para nós vivermos o propósito, para nós passarmos pelos processos, para nós aprendermos e copiarmos, para nós estarmos com a nossa mente sendo renovada nele, sim. Mas é um governo com sabedoria. É um governo onde é estabelecido pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Qual o governo ao qual eu e você estamos vivendo? Porque hoje nós nos deparamos com uma realidade muito triste, irmãos. Nós atendemos muitas pessoas, nós fazemos discipulado, nós temos as nossas células, o nosso grupo familiar. Você é nosso convidado especial. Se você quiser saber um pouco mais sobre o discipulado e sobre a célula, vem falar comigo. Pode falar com um desses servos que estão de azul. Irmãos, nós temos aconselhado muitas pessoas. E hoje nós encontramos uma realidade do quê? De coitadismo. De vitimismo. Eu não estou te acusando, irmãos, entenda. O plano perfeito de Satanás é nos escravizar como coitados, não como herdeiros, como vítimas. Porque eu e você fomos vítimas de muitas coisas. Eu e você fomos vítimas de alguns passados, de alguns traumas e de alguns complexos. Mas tudo isso vem para revelar algo a meu e ao seu respeito, irmãos. Então você foi estabelecido nesse tempo não para viver cabisbaixo, triste, angustiado, depressivo, não. Enfermo, não. O Senhor estabeleceu você nesse tempo como geração santa e eleita, para governar sobre o pecado, para governar sobre todas as mentiras, para governar sobre tudo aquilo ao qual Satanás tem tentado nos manipular por todos esses anos e por todo esse tempo, irmãos. Então o Senhor, Ele tem vindo com o peso da sua palavra. O Evangelho de Cristo, ele é puro e ele é simples, irmãos. Mas de que maneira que o Evangelho tem entrado na minha e na sua vida? Muito simples esse Evangelho, muito simples essa pregação. Não, irmãos, o Evangelho de Jesus é puro e simples. É rasgado o verbo, realmente. Só que existem alguns ambientes das nossas vidas, ao qual tem nos impedido, ao qual tem nos travado, ao qual tem nos paralisado, irmãos. E Jesus estava o tempo todo andando com os seus discípulos, com os discípulos de João, com os fariseus. E quando Jesus se assenta com eles na bodas, naquela festa, naquele ambiente, os discípulos de João,
eles indagam Jesus, porque João ele veio preparar o caminho para Jesus. E os discípulos de João e os fariseus indagam Jesus: ô Jesus, nós jejuamos, os discípulos de João jejuam. E por que eles não jejuam? Cristo deixou bem claro que aquele não era o momento. Por quê, irmãos? Porque o jejum deles era ainda na lei mosaica. Não era na nova aliança, era a antiga aliança. Porque eles foram ensinados dessa maneira. O jejum deles era pela remissão de pecados, pela vinda do Messias, mas o Messias já estava presente. E ele veio para trazer uma mudança radical naquela época e que tem sido até nos dias de hoje, na minha e na sua vida. E daí eles começam a indagar o Senhor, e o Senhor deixa bem claro, o Senhor desenha. Meu querido, quando o Senhor fala ali que não pode, no versículo 16, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior rotura. Irmãos, sabe por que o Senhor estava falando isso para eles? Para que eles entendessem que o Messias estava ali, que não era tempo de festejar e não de tristeza e nem de jejum. E o Senhor deixou bem claro para que eles pudessem entender: eu vim para estabelecer a nova aliança. Esquece. Não tem como eu colocar a nova aliança em cima da antiga aliança. É isso que o Senhor Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos e para eles. E quando o Senhor enfatiza sobre o odre, sobre o vinho, Ele quer falar a mesma coisa. Eu não posso colocar vinho novo em um odre velho. Sabe por quê, irmãos? Porque quando era colocado o vinho novo em um odre velho, quando o vinho fermentava e ele dava pressão, quando o vinho fermentava e ele dava pressão, aquele odre explodia, ele rompia. Aí se perdia o vinho e se perdia o odre. Irmãos, eu e você somos o odre. O Espírito Santo de Deus, o poder, a unção, é o vinho novo. E o Senhor, Ele tem estabelecido o vinho novo dEle nessa geração. Mas como eu e você estamos para receber esse vinho? Será que o meu odre, o seu odre, ele está novo, ele está bem ou ele está velho? Irmãos, o que é um odre? Básica para vocês. Só para você poder entender. Um odre, irmãos, eles usavam para carregar vinho, para carregar água. E você sabe que no tempo de Jesus, eles andavam muito, né? Gente, aqueles homens eram guerreiros. Aqueles homens, né? Eles andavam quilômetros e quilômetros, eles andavam dias, peregrinando naquele deserto. Num deserto de no mínimo 40 graus. Então eles precisavam de algo eficaz, que mantesse aquela água e aquele vinho. Aí o que eles faziam? Eles pegavam um animal, uma cabra ou uma ovelha. Eles pegavam, eles matavam, eles arrancavam a cabeça, eles arrancavam as entranhas de dentro daquele animal e eles deixavam secando e tratando. Quando eles arrancavam o pelo e deixavam só o couro, só a pele. Então o odre, ele era feito de pele e couro de animal, de cabra ou de... Fugiu. Ovelha, isso aí, obrigado, ovelha. Irmãos, eu até compartilhei de manhã aqui, antigamente quando falava odre e falava essa passagem, sabe o que eu remetia? Aqueles barril, sabe aqueles barril antigo, marrom, de madeira? Eu achava que era aquilo. Eu achava que era aquilo e não é, irmãos. Aí vamos ver um lado profético dessa passagem. Para que se preservasse um vinho novo, um novo tempo, uma nova vida.
naquele couro, naquela pele, precisava ser derramado o sangue do animal, da ovelha ou do cabrito, da cabra. E para nós recebermos o vinho novo, uma nova vida, um novo tempo, já foi sacrificado um cordeiro. Você crê nisso? Tirei o lado profético da palavra. Precisava ser derramado, isso aqui nem está no meu esboço. Eu nem falei de manhã, Didi, né? Isso aqui, nem está no meu esboço. Mas, irmãos, são pequenas coisas e pequenos detalhes ao qual faz toda a diferença na nossa vida. Total diferença. E nós precisamos nos permitir receber esse... Quem aqui quer vinho novo? Uns 10. Glória a Deus, né? Quem aqui quer receber vinho novo? Amém, glória a Deus. Eu também quero. Amém. Mas o que tem impedido você talvez de receber esse vinho novo? Porque talvez você tenha recebido, mas o vinho não tem se mantido por nenhum tempo dentro de você. Então é porque esse odre está velho. Irmãos, quando o odre ele ficava velho, eles descartavam ou eles mandavam para um tempo de restauração, de renovação, ficava de molho, sabe? Ficava dias até secar. Por quê? Porque o odre novo, irmãos, existia nele uma elasticidade. Existia essa elasticidade, porque quando era derramado o vinho novo, e aquele vinho com o tempo fermentava, aquele odre inchava, e ele não rompia. E essa é a diferença ao qual a gente vai enfatizar nessa noite. O odre velho e o odre novo. Em qual ambiente nós estamos e em qual ambiente nós vamos sair daqui nessa noite. Amém? Então, irmãos, eu separei aqui alguns tópicos. O que tem nos tornado como odres velhos? O que tem nos tornado? O tempo, irmãos. Eu acho que o tempo. Coloquei aqui, pare de dar desculpas e perder tempo, pois o tempo é um presente de Deus para nós. Não há mais tempo de nós vivermos as nossas vontades, não há mais tempo de nós vivermos acomodados, irmãos. E hoje nós sabemos, eu e você somos prova viva, que o tempo ele está escasso. Todo mundo fala, passou a semana assim, ó. A semana está assim, o ano então. Irmãos, nós vamos entrar no mês 7 de 2021. Você tem noção disso? Então o tempo, ele está passando muito rápido. E nós entramos nessa desculpa do tempo. Mas eu não tenho tempo. Porque não dá tempo. Não temos tempo para nada, irmãos. Mas aquilo que nós priorizamos na nossa vida, nós temos tempo. Tudo aquilo que eu e você priorizamos, nós damos e nós temos tempo para isso. E dentro do tempo, quanto mais tempo passa e em meio ao processo, nós temos aqui, irmãos, aqui é o propósito, aqui é a vitória. Mas nesse caminho aqui, como foi falado semana passada, existe um processo. E o problema maior do processo, sabe qual é? Na minha visão, sabe qual é, irmãos? As pessoas não aguentam o processo, a pressão do processo, a cobrança do processo. Porque para você viver o novo de Deus e para você viver algo diferente, irmãos, não é assim, ó, pirim pim pim. Você vai precisar passar por um processo. E é nesse processo ao qual nós somos tratados. E quando nós nos submetemos a essa palavra e a esse evangelho, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil. Porque quando a palavra e o evangelho ela entra nas nossas vidas de uma maneira, na totalidade ao qual Cristo tem para nós, irmãos, ela faz a diferença. Ela faz a diferença. Ela transforma, ela liberta, ela cura, ela muda nosso modo de pensar, de agir. Então a gente está perdendo tempo, irmãos, com muitas coisas. E o Senhor tem gerado muitas coisas na sua vida. O Senhor tem gerado no meu ventre, no seu ventre espiritual, muitas coisas.
E o que você tem gerado? De que maneira você tem gerado? De que maneira você tem trabalhado dentro do tempo ao qual tem sido estabelecido para a sua vida? E para quem você tem gerado? Para você mesmo? Porque tudo aquilo que eu gero não é para mim, irmãos. É para a manifestação de algo maior. Tudo que eu gero, tudo que eu recebo na minha vida é um cumprimento de um propósito, mas para uma manifestação. Você está entendendo, irmãos? Então pare. Isso aqui é muito forte. Pare de abortar aquilo que Deus quer fazer nascer na sua vida e através da sua vida. Porque quanto mais o tempo passa, nós estamos perdendo tempo. A gente fica assim enrolando naquilo que nós precisamos fazer, porque nós temos medo, porque nós temos traumas. E nós precisamos nos desligar de algumas coisas, irmãos. Precisamos nos desligar. O segundo ponto que eu coloquei aqui é o passado. É preciso se desligar das coisas passadas. O passado, você... Aí aqui eu coloquei duas linhas de raciocínio. Porque essa palavra, se desligar, irmãos, é tão pequena, é tão simples, mas ela é sobrenatural. Sobrenatural. Aí aqui tem aquela história que você está ligado no seu passado, ao qual o seu passado foi maravilhoso. Você festejou, você aprontou, você farriou. E você está lá, sabe, naquele passado de 10, 15 anos. Ou talvez você estava na presença de Deus há 10, 15 anos e você está lá ligado naquele passado bom. Você não se desliga para viver o aqui e o agora. Você está lá. Eu queria tanto viver aquilo de novo. Eu queria tanto, sabe, fazer aquilo que eu praticava, aquelas manias, aquelas conversas. Irmãos, não. Passado é passado. Passado tem que ser deixado para trás. Mesmo que ele foi bom na sua vida. Porque sabe que tem pessoas que estão ligadas ao passado. Ontem eu conversava com uma pessoa sobre isso. Você está ligada, não é a uma... Duas versões. A pessoa estava ligada num passado traumático, num passado de dores, num passado de condenação, de pecado, num passado de rejeição. Ou você está ligado num passado de dores e tristeza, ou você está ligado num passado que foi muito bom. Independente de qual passado você está ligado, você precisa se desligar deles. Se desligar, entendeu? Mas pastora, como que eu faço isso? Como que eu vou saber? Irmãos, busca, ora. A palavra está aqui. O pão, o alimento, o verbo vivo está aqui. Está dentro de nós. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus vivo, irmãos, habita em mim e em você. Então existe poder e autoridade dentro da sua vida. E o Senhor já estabeleceu todas as coisas para você. Quando eu e você fizemos uma aliança com o Senhor, nós entendemos o princípio da palavra, o evangelho. Nós já recebemos tudo o que nós precisamos. Basta eu e você crer, basta eu e você ter fé, basta eu e você acessar tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, igreja. Nós precisamos mudar. Pastora, mas eu estou na igreja faz 30 anos, não preciso mudar não. Precisa, irmãos. Se você está 50 anos dentro do evangelho, da igreja, que seja, em Jesus, existem coisas que precisam mudar. Nunca estaremos bons o suficiente, porque a nossa vida, a nossa caminhada aqui na terra é um processo para a vida eterna. Então sempre vai ter algo a ser tratado, porque infelizmente nós somos limitados, irmãos. Então eu e você precisamos nos desligar. Eu falei aqui pela manhã de algo que aconteceu comigo nesses tempos, algo muito simples, irmãos, mas algo que foi destravador na minha vida. Eu estava num propósito de jejum e oração com a minha mãe e com a minha cunhada. E nós estávamos orando e jejuando, declarando pela nossa família, para que todo vínculo de maldição fosse quebrado, cancelado. E eu comecei a orar. O primeiro dia do propósito, irmãos, o Espírito Santo de Deus foi claro comigo em algo que você talvez vai achar bobo.
mas algo que foi destravador na minha vida. No primeiro dia eu comecei a orar e eu falei: Deus, eu quero me desligar de todas as coisas. Eu me arrependo por mim, pelos meus antepassados, pelo meu pai, pela minha mãe. Eu libero perdão. Senhor, eu já liberei perdão. Mas o que ainda existe dentro de mim, que ainda trava. E o Espírito Santo falou assim para mim: você já liberou perdão, mas você ainda não se desligou. Irmãos, isso é muito forte. E nós falamos muito sobre cura e libertação, sobre perdão aqui nessa igreja, nos nossos discipulados. Por quê? Porque nós liberamos perdão. Liberamos e liberamos. Irmãos, eu estou o tempo todo liberando perdão. Acontece uma coisa aqui, libero perdão. Acontece uma coisa ali, libero perdão. Lembro de uma coisa do passado? Epa, lembrei e tá, libero perdão. Só que existem ambientes ao qual eu e você precisamos nos desligar. Porque ainda existe uma conexão. E essa conexão ela tem que ser rompida, ela tem que ser destruída, ela tem que ser desligada. As velhas alianças ao qual você tinha lá atrás precisam ser desligadas. As velhas práticas das velhas alianças ao qual eu e você tínhamos lá no nosso passado, ou até semana passada, nós precisamos nos desligar dessas alianças. Irmãos, para eles receber, Jesus deixou bem claro para eles receber o vinho novo, para que eles recebessem um tecido, uma veste nova, não era um remendo. Porque hoje, se a gente pegar aqui as costureiras aqui da igreja, qualquer costureira você pegar, você vai perguntar para ela se ela prefere reformar ou fazer uma roupa nova. Vai preferir fazer uma roupa nova, porque reformar é todo um trabalho. E a reforma, irmãos, de uma roupa é por pouco tempo, é provisório. E muitas vezes nós temos andado assim no Senhor. O Senhor, Ele tem uma totalidade de bênçãos e de vestes novas e de uma vida nova para as nossas vidas e para a nossa realidade. Mas a gente se contenta com, Senhor, dá só um pedacinho desse tecido remendar na minha roupa aqui. Você está entendendo roupa, né, irmãos? Que é a minha e a sua vida. Os ambientes ao qual nós vivemos. Dá esse pedacinho aqui para remendar, irmãos. Não vai durar. É provisório. Uma hora aquilo vai vir à tona de novo. Uma hora aquele remendo vai rasgar de novo. Se o vinho novo ele é liberado na sua vida e esse odre na sua vida, ele está velho, ele está rachado, meu amado, eu sinto muito te dizer, não vai durar dias o vinho novo na sua vida. E sabe qual que é o pior de tudo isso? Vai perder você e o vinho. Se perde você e o vinho, se perde eu e o vinho. Então isso é muito forte, irmãos. Então nós precisamos nos desligar das coisas passadas. Então fica a dica, irmãos, às vezes você está fluindo, você está caminhando dentro do Evangelho, na Palavra de Deus, e você não entende algumas coisas que acontecem. Faz um propósito de jejum e oração e começa a pedir para o Espírito Santo de Deus trazer à luz na tua memória e no teu espírito coisas passadas que você precisa se desligar, porque você vai ver que vai precisar se desligar. Então eu estava lá orando, terminar o testemunho. Eu estava orando e o Senhor falou: você já liberou perdão, mas não se desligou. Fiquei, opa, não me desliguei. Irmãos, a minha alma estava ligada. Em algumas palavras, em alguns gestos, em alguns traumas lá do passado da minha infância. E eu não falei: Deus, eu não tenho mágoa do meu pai e da minha mãe. Eu não tenho, Senhor, eu já liberei. Ele só se desliga das palavras. E quando ele falou se desliga, irmãos, foi vindo flashes e mais flashes na minha mente, no meu espírito, de lembranças. Não de lembranças que o meu pai me batia ou não, o meu pai ele era muito bom para mim. Mas as lembranças dos ambientes de dentro de casa, sabe? Eu não sei se você sabe. Eu sei. Sabe aquele ambiente de briga, de discórdia? Aquele ambiente que não tem paz, só, sabe? Sabe aquele ambiente que é só caos, irmãos? Chegou uma época que eu ia na casa da minha mãe e do meu pai, e teve um dia que eu falei assim: eu não venho mais aqui. Não venho, eu falei pro meu pai: não venho mais aqui, pai. Não venha. Ele era
ruim assim, não venha mesmo. Não vou vir. Se ficasse uma semana sem aparecer lá, ele já. Mas, irmãos, eu cresci nesse ambiente de brigas e discórdia. Só que isso não me remeteu a ter mágoas e ressentimentos do meu pai e da minha mãe. Mas a maneira como o meu pai, ele falava, ele era grosseiro, a maneira como ele tratava a minha mãe, aquilo traumatizou a minha alma. E naquele dia, na minha casa, no sofá da minha casa, eu consegui me desligar, irmãos. Se você parar para pensar, é algo tão pequeno, é muito pequeno. Tem pessoas que pensam, você não sabe do meu passado, do que eu tenho que se desligar. Se desliga, irmãos. Porque são pequenos detalhes que nos prendem, que nos travam. E daí sabe o que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim ainda? Você vai pedir perdão para os teus filhos. Por todas as vezes que você discutiu com o seu marido na frente deles. Porque por mais que não fosse as mesmas brigas, mas discussão. Que filho aqui gosta de ver pai e mãe discutindo? Não tem, irmãos. E eu falei, Deus, me perdoa. Eu me desligo desse ambiente, desse trauma. E eu não permito mais que os meus filhos venham viver o que eu vivi. Eu não permito, eles não vão viver o que eu vivi. Não vão. Eles são uma nova geração. Eles nasceram no teu reino. Então você está entendendo, irmãos? Saia daqui nessa noite, pensando em tudo aquilo que você precisa se desligar do seu passado. Do divórcio, do casamento que não deu certo, dos relacionamentos que não deram certo, das pessoas que te decepcionaram, de tudo aquilo que te decepcionou, irmãos. Você vai ver que vai ser sobrenatural o que vai acontecer na tua vida. Amém? Vamos correr. Irmãos, falta de visão. A falta de visão, ela também nos torna como um odre velho e rachado. Uma visão alinhada, ela é um propósito estabelecido. E uma visão alinhada é uma motivação definida. Irmãos, quando você está ali, você recebe aquela visão, você está renovado, você está cheio do Espírito, você fala, não, vamos para cima, vamos lá, vamos correr. Aqui, pode vir para cima, mato no peito. Irmãos, passa uma semana, passa um mês, você já está assim, ó, morocochô. Aí você perde a visão, perde o foco. E quando nós perdemos a visão e o foco, nós saímos da linha ao qual nós precisamos andar para viver o propósito. Então nós precisamos estar com a nossa visão alinhada. Feridas e traumas, irmãos, e complexos. Aqui entrou, juntamente com o passado, traumas, feridas e complexos. Irmãos, se você olhar para a tua realidade hoje, e você parar para pensar em tudo que você já enfrentou e você já passou na tua vida. Você passou por todas? Você está aqui. Você passou, você venceu. Eu não sei tudo que você já passou, mas eu imagino que não foi fácil. Mas você venceu, você está aqui. E tudo o que nós passamos na nossa vida, tanto de traumas, tanto de complexos, irmãos, tanto de feridas, existe um propósito em tudo isso. Eu creio, irmãos, que para tudo existe um propósito, para tudo, exatamente tudo. Tudo eu tento tirar o lado bom da coisa. Então tudo aquilo que nos desafia, nos causa dor. Por isso aprenda, a luta que não te parou até hoje, irmãos, ela só te fez crescer ainda mais. Pega aí na tua mente a maior luta que você já enfrentou nessa vida. A maior, aquela que quase te derrotou. Aquela que você quase morreu. Aquela que você quase não levantou da cama de depressão, de enfermidade. Aquela luta que o teu casamento estava lá no caos. Lá no chão. Já estavam indo para o divórcio. Pega a maior luta. Se essa luta não te derrubou, meu filho, ela só vai te fazer crescer. Ela só vai te fazer acrescentar as coisas de Deus na sua vida. Aprendizado. Aleluia, Jesus. Você está aqui comigo, irmãos? Vamos fazer igual o pastor fez semana passada? Quem lembra aqui?
Nossa, vocês estão fracos, irmãos. Irmãos, é tão bom quando vocês glorificam. Os pastores ficam tão felizes. Glória a Deus e aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, mais um ponto, a acomodação e o conformismo. A acomodação e o conformismo. Quantos acomodados nós temos aqui? Não precisa nem levantar a mão. Não levanta. Quantos acomodados nós temos aqui? Conformados, irmãos. Conformados com o pecado, conformados com a realidade do odre velho. Conformado com as rachaduras, conformado com as lutas, conformado, irmãos, com o caos. É assim mesmo. Eu nasci para sofrer. Irmãos, você não nasceu para sofrer, não. Você é herdeiro. Mas mesmo sendo herdeiro, você ainda vive como escravo, irmãos. Você tem o novo, você tem o vinho novo, mas você quer o vinho velho. Nos dias de hoje, o melhor vinho qual é, irmãos? É o velho. Hoje, se você for numa adega, chique. Se você for numa adega comprar um vinho, o melhor e o mais recomendado, eu acredito que é o vinho mais velho. E acredito que é os mais caros também. Não sei, eu não entendo de vinho. Mas na linguagem Jesus Cristo, na linguagem espiritual, na linguagem do Evangelho, não é o velho, irmãos, que é o melhor. É o novo. Então a gente tem que se desfazer do velho. A gente precisa se desfazer do velho para que o novo passe a entrar. Você precisa se desfazer de tudo aquilo que é velho. O que é velho? As velhas práticas, as velhas manias, as velhas mentiras, irmãos. Nós precisamos, nós nos tornamos velhos no modo de ser, de pensar em atitudes que não mudam. Tem quantas pessoas que estão anos e anos e anos dentro do evangelho? Não vou dizer nem dentro da igreja, irmãos, porque a igreja não transforma ninguém. O que transforma é a palavra. O que transforma é o evangelho. Eu e você estamos aqui hoje, não quer dizer muita coisa, mas quer dizer o que isso aqui tem feito na minha e na sua vida. Qual o efeito que a palavra profética tem feito na minha realidade e na sua realidade, irmãos. Então a gente precisa de mudanças. A gente necessita de mudanças. Nós precisamos mudar, ter novos comportamentos, novas posturas, novas atitudes, novos princípios, novas maneiras de viver, irmãos. E mudar é bom. É bom para mim, é bom para você. Sabe por quê, irmãos? Não é bom só para mim e para você, mas é bom porque quando eu e você mudamos, nós automaticamente atingimos aqueles que estão ao nosso redor. Hoje aqui eu falava de mudança. Tem um casal aqui da igreja, eles se mudaram esses dias. Quem aqui gosta de fazer mudança? Levanta a mão. Quero conhecer. Não tem, né? Irmãos, ninguém gosta de fazer mudança. Sabe por quê? Porque tem que tirar tudo do lugar. Quando você tira os armários da cozinha, aquela crosta de gordura de cima dos armários. Só que você só faz isso na mudança. Tem coisas que você só faz. Não vou generalizar. Tá bom, Regina? Tem coisas. Regina é a mãe da limpeza. Tem coisas, irmãos, que você só vai mexer na mudança. Tem coisas na minha casa que eu não mexo. Para quê? Não estou usando, fica lá entulhado. Mas quando você precisa se mudar, o que você faz? Você tira tudo do lugar. Tira tudo, vira aquela bagunça. Aí você tira tudo aquilo que é velho. Sapato, roupa de cama, sofá, geladeira velha, e vai jogando tudo fora. Porque tem que jogar fora. Tem que jogar fora, não, você tem que se desfazer para o novo entrar. Irmãos, mas depois que você arruma toda a tua casa daquela mudança, não é satisfatório você sentar no sofá tudo arrumadinho, tudo alinhadinho, tudo cheiroso, tudo limpo, porque tudo aquilo que era velho da sua casa saiu para fora. Você vai lá no guarda-roupa, tem até mais espaço para as mulheres, o sapato, lá no closet, tem mais espaço nos sapatos, porque você tirou lá os 40 pares de sapato velho que estava guardado lá.
nós nos acostumamos com o velho. Sabe aquele sapatinho velho que você gosta de usar? Que já está calejado no teu pé? Eu tinha um semana passada. Tirei e tive que jogar fora. Por quê? Eu tinha várias botas novas, irmãos. Ah, chique. Várias botas novas. Glória a Deus, recebo. E eu gostava aquela pretinha desbotada que eu vim no culto semana passada. E eu vim com ela. Né, Lu? Aí eu olhei assim, ai gente, eu amo a minha bota, essa botinha é tão confortável. A hora que eu olhei assim, rasgada, tudo rasgado atrás. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Ainda bem que não subi no altar. Vão pensar, a pastora, coitadinha, precisando de bota. Mas quem quiser, né, ofertar na minha vida, fica à vontade. Eu aceito. Aí eu olhei, ó o que é, irmãos, é algo tão simples. Mas a pegada no velho, meu Deus, tem lá 6 pares de bota, quer ficar com a velha? Bota nova lá e quer ficar com a velha, não quer. E o inverno passado, Soninha, aquela bota que você me deu lá. A bota que a irmã ofertou na minha vida, mas eu usei, mas até furar a bota. E por que muitas vezes a gente não quer usar o tênis, o sapato novo? Porque é desconfortável. Porque aperta, pode dar calo. Mas o novo é bom para nós. Às vezes traz pressão, às vezes é desconfortável, mas é o melhor para nós, irmãos. Amém? Então eu já joguei a bota fora, tá? Tadinha, tava... Irmãos, o vinho novo é a palavra de Deus. É o Espírito Santo, é o poder, é a unção, é a glória dele. É o propósito dele, é as promessas dele para as nossas vidas. Só que igual eu falei aqui, para o novo entrar, o velho precisa sair. Senão, nós não aguentaremos a pressão, irmãos. O novo, ele não se encaixa no velho. Porque se ele se encaixar, não vai durar. Então nós precisamos mudar, irmãos. Precisamos mudar algumas práticas. Sabe? Aqueles turrões, aquelas pessoas turrona, aqueles homens turrão. Fala, Jesus, que os servos ouvem. Sabe aqueles homens turrões? Eu sou assim, pronto, acabou. Quiser assim. Não é assim, meu amado. Aquelas mulheres rixosas, mandona, Jezabel. Aqui em casa é assim, se não funcionar do jeito que eu quero, caça o rumo. Não é assim, irmãos. Quando nós temos esse tipo de pensamento, é porque o Evangelho não tem feito muito efeito dentro das nossas vidas. O que o Evangelho tem feito na sua vida? Nós queremos viver o novo, queremos viver o novo. Senhor, faz algo novo, Senhor, faz algo novo, Senhor, faz algo novo. Mas eu preciso parar um pouquinho e pensar, Deus, o que precisa ser tirado? Hoje é noite de você pensar, de você sair daqui com essa palavra e pensar durante a semana. Hoje não dá tempo de você pensar em tudo. Senhor, seja humilde, irmãos, o suficiente para você se colocar em Deus e se submeter. Falar assim, Senhor, o que eu preciso mudar? Que atitude? Como pai, como marido, como mulher, como filho, como chefe, como patrão, como funcionário. O que eu preciso fazer, Espírito Santo? Pode ter certeza que Ele vai falar. Sem sombra de dúvidas, Ele vai falar. Eu coloquei uma pergunta aqui, irmãos, para nós finalizarmos. Tinha mais meia hora, mas eu já vou acabar. Brincando. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas elas recebem o novo, mas elas não conseguem permanecer. Eu fazia tanto essa pergunta para Deus. Meu Deus, foi para o encontro. Está sendo discipulado. Veio para a igreja, se batizou, aceitou Jesus, fez uma nova aliança. Mas não consegue permanecer. É algo que muitas vezes não é nem proposital. Eu não quero permanecer, eu não quero evangelho. Às vezes é porque as pessoas têm medo do evangelho. Você não precisa ter medo do evangelho, irmãos. Não precisa. O evangelho, ele não te traz um jugo. Ele te traz um jugo, sim, de amor. Ele te traz um jugo de transformação. Ele traz um jugo de um novo tempo, de uma nova história.
mas nada além disso. O evangelho, ele não escraviza ninguém a viver algo errado. O evangelho não escraviza ninguém a viver como escravo. Não, totalmente ao contrário. Então pare de ter medo de viver o evangelho. Então por que muitas pessoas não permanecem, irmãos? Porque elas estão com seus odres velhos. Então está sendo liberado o vinho. Quando o vinho é liberado e vem a pressão do novo, aquele odre se rompe e essa pessoa não aguenta. Se perde ela e se perde o vinho. Se perde tudo aquilo que o Senhor liberou um dia. E nós, infelizmente, acabamos retrocedendo dentro de tudo isso. A pressão do novo, irmãos, ela traz uma vida abundante. E uma vida abundante nada mais é que o abandono do pecado e das velhas práticas e ter uma conversão verdadeira para Cristo. Jesus, ele veio para trazer uma mudança radical, irmãos, para quebrar paradigmas, para desfazer religiosidade. Religiosidade não é de Deus não, irmãos. Religiosidade, entendeu? Então Jesus veio para tudo isso, para trazer uma transformação radical na nossa vida, para quebrar regras, não regras do princípio da palavra, mas as regras ao qual nós achamos que devemos viver. Paradigmas dentro de nós ao qual nós fomos gerados desde a infância. Ah, não, mas eu nasci assim, cresci assim e vou ser assim. Não. Esses paradigmas que o Senhor quer quebrar na sua vida e desfazer. Talvez você esteja tentando viver o novo a cada culto, a cada mês, a cada ano, mas você não tem conseguido. Mas enquanto o velho estiver aí, você não vai viver o novo plenamente. Quando eu digo plenamente, é na totalidade, irmãos. E eu e você precisamos viver o novo em uma totalidade. Quando eu digo que nós precisamos viver o novo numa totalidade, não quer dizer que nós não iremos passar por lutas e tribulações. Porque isso faz parte do propósito do processo. Mas nós vamos viver o novo de Deus. Basta nós entendermos e nos submetermos e nos posicionarmos. Senhor, sabe? Quer ver o sobrenatural, irmão? É você falar assim para Deus: Senhor, eu acho que em algumas áreas da minha vida o odre está velho. Ele está rachado. Ele precisa ser renovado, restaurado. Eu preciso sair daqui nessa noite. Irmãos, é simples. Eu preciso sair daqui nessa noite como um odre novo. Para que eu tenha suporte, para que eu tenha resistência, para que eu tenha elasticidade. Para que quando o novo vir e a pressão vier, eu resista e eu permaneça. Amém? Queria que você se colocasse em pé neste momento. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Os músicos podem subir. Eu digo uma coisa para você, irmãos. Nós não podemos permanecer do mesmo jeito. Com as velhas práticas. Com aquelas velhas manias que ainda estão guardadas no nosso bolso e é nosso bichinho de estimação. Nós precisamos viver os novos princípios. E tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu para a minha história e para a sua história, igreja. Então nós não podemos mais continuar com as velhas práticas. Se queremos o novo, precisamos do renovo. Precisamos do novo de Deus. E o novo de Deus, o Senhor já liberou, irmãos. Ele já liberou na hora do louvor. Ele começou a liberar a hora que você entrou aqui. Esse culto nem tinha começado ainda. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. E que você que se identificou. Porque às vezes, irmãos, eu vou ser bem sincera para você. Às vezes as pessoas, a gente chama aqui para frente, não é para expor você, não. Eu creio muito nesse ato profético ao qual a gente se achega diante do altar e eu reconheço as minhas mazelas, as minhas fraquezas. Eu reconheço o quanto eu sou dependente de Deus. Então, se você se identificou em alguma área dessa palavra, vem para frente. Você que precisa se desligar de coisas passadas. Talvez o Espírito Santo de Deus já te trouxe na tua memória e na tua lembrança algumas coisas que você precisa desligar. Vem, meu amado, vem, não tem vergonha não tem medo não. Só fecha o olho. Todo mundo fecha o olho agora. Você que